Bom dia, shalom a todos. Estamos sendo despertados pelo Pai mais um dia. Nós louvamos ao Senhor por isso e nós vamos nos conectar, vamos ser ativados e vamos desenvolver mais dessa vida em Deus. Sejam todos bem-vindos ao Despertados pelo Pai, no qual o objetivo é que nós possamos crescer na nossa identidade, propósito e saber quais são os recursos que nós temos no nosso interior para governar a parte exterior. Ok? Sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. Vamos nos conectar com o Pai nesse momento em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar e exaltar o teu santo nome, bendizer ao Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reconhecemos que tu és a nossa fonte. Reconhecemos que tu és aonde buscamos, aonde recebemos e da onde nós podemos praticar tudo, Senhor. Nós somos plenos no Senhor, porque somos teus filhos, somos a tua imagem e tua semelhança. Peço pela vida de cada um dos teus filhos que está agora nos acompanhando e que eles sejam abençoados em todas as áreas da vida deles. E no dia de hoje, no qual o Senhor preparou para eles e aonde eles foram despertados com um novo fôlego de vida, eles decidam governar para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento e consagramos esse momento a ti. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais um dia, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor preparou para nós. E hoje nós vamos aprender algo extremamente poderoso, muito importante, para que você possa governar a sua vida, para que você possa desenvolver mais, ser ativado nessa vida com Deus, ok? Eu quero trazer para vocês mais uma reflexão em relação ao que nós falamos ontem no livro de Tiago, no versículo 4 especificamente, aonde ele diz assim: observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grandes portes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então, isso daqui chamou muito a minha atenção. E Deus tem ministrado muito ainda dentro dessa palavra e eu quero compartilhá-la com você. Tem sido edificante para mim, então eu creio que também vai ser edificante para você, porque tem feito eu crescer, tem feito eu amadurecer mais, ter mais resiliência. Então eu creio que isso também pode acontecer com você, ok? Nós estamos vendo aqui no livro de Tiago, do qual ele fala que o navio, e nós entendemos ontem, se você está chegando hoje no canal, então dá uma olhadinha depois lá no vídeo de ontem, certo? Nós fazemos vídeos todos os dias, na parte da manhã, com o propósito de ativação e desenvolvimento da nossa vida com Deus. Então eu falei ontem que o navio significa a nossa vida, os ventos significam nossas circunstâncias, certo? Os lemes, ou seja, o leme do navio são os nossos talentos, são nossa capacidade, nossa habilidade de lidar com as coisas. E nós somos o piloto, o Senhor nos deu essa autoridade, Ele pagou um preço muito alto para te dar a vida e uma vida e vida em abundância, ok? Então, mediante essas coisas, essa revelação, o que nós podemos entender um pouco mais dessa porção que o Senhor está entregando para nós? Eu quero falar para você sobre duas coisas, pane e pânico. Muitas pessoas falariam assim, mas é a mesma coisa. Não. Pane é uma coisa, pânico é outra. Pane é quando vem um alerta, quando algo acontece, algo está acontecendo de errado, algo está saindo do normal, não está funcionando bem, vem a pane, ou seja, é um aviso que algo não está de acordo. E aí sim a manifestação daquela desorganização, vamos dizer assim, ou das circunstâncias, nós podemos trazer dessa forma também. E aí o pânico é o estado que nós ficamos diante da pane, ok? E é justamente isso que eu quero trazer para você nessa manhã, para que você consiga compreender quão é importante você entender a luz de pane. Anota aí, a luz de pane. Se você for olhar para tudo, até mesmo o nosso corpo, todo o nosso ser, como nos maquinários, você vai no carro, você vai nos seus aparelhos celular e tudo, quando alguma coisa não está funcionando direito, quando algo não está dando muito certo,
começa a vir uns avisos, isso se chama pane, luz de pane. Você olha no carro, você está ali dirigindo o carro, daqui a pouco no painel do carro aparece uma luz, pá! E essa luz está dizendo, tem algo de errado no carro, ok? Quem não tem o conhecimento daquilo que está aparecendo, o que vai acontecer? Vai entrar em pânico. Agora, aquele que tem conhecimento daquele pane, ou seja, daquele alerta que o carro, ou o celular, ou qualquer coisa, até o seu próprio corpo, está dizendo para você, você não entra em pânico. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer. Se você vai ter que parar o carro antes que realmente ele quebre de vez, antes que algo mais grave venha acontecer com ele, o teu celular você talvez vai ter que desligar ele, você vai ter que dar uma pausa, vai ter que deixar ele esfriar um pouco, porque alguns celulares até esquentam e tudo mais. Tudo isso é quando você tem conhecimento daquilo que está nas suas mãos. Assim é a sua vida. Deus nos deu luzes de pane, não para a gente não entrar em pânico, mas nós precisamos ter conhecimento. Então veja só esse texto que nós estamos falando desde ontem, quando o navio está sendo impelido, certo? Por fortes ventos. Então o navio, ele fala, olha, as coisas não estão bem, nós vamos bater, vai acontecer algumas coisas, vão ter rachadura no casco e tudo mais, alguma coisa tem que ser feita. E aí ele fala que quando o piloto pega no leme, ele direciona o navio conforme a sua vontade. O que é isso? É quando o piloto ele sabe como lidar com o seu navio, ou seja, com a sua vida. Você sabe como lidar com o seu corpo? Quando você está com dor de cabeça, por exemplo, quando você está com dor de cabeça, é uma luz de pane que o teu corpo está dizendo, tem algo que não está bom. Pode ser suas vistas, pode ser o seu estômago, pode ser um estresse, você pode estar com a pressão alta. Ou seja, são luzes de pane, são avisos de pane. E se você conhece, se você sabe quando essa luz aparece, o que você tem que fazer, você não entra em pânico. Então, por que as pessoas estão com síndrome do pânico, por exemplo? É porque elas não têm conhecimento desses panes que estão acontecendo e no final das contas está tudo ok. O que é tudo ok? Essas luzes de pane, elas são importantes para nós, é para nos avisar antes que a catástrofe realmente aconteça. Antes mesmo da coisa ficar pior do que já está. Está dando para entender? Então você não pode ignorar a luz de pane, você não pode negligenciá-la e você também não pode desejar que ela não exista em você. É uma extrema inteligência do próprio Deus que foi colocado no nosso corpo. Nosso coração avisa quando não está muito legal. O nosso estômago avisa, o nosso cérebro, os nossos músculos, tudo ele tem sensores, vamos dizer assim, de pane. E quando você está vivendo uma vida onde você está desrespeitando essa inteligência, está desrespeitando essa sabedoria que Deus colocou, e os homens copiaram essa sabedoria e colocaram também nos aparelhos, e você desrespeita ou negligencia, você entra em pânico. Por quê? É um desespero, você agora não sabe o que fazer. Então é extremamente importante você conhecer você. Se você não conhece você mesmo, então é a mesma coisa de você comprar um celular. Preste muita atenção nisso. É a mesma coisa de você comprar um celular, e eu vou usar o celular como exemplo, por quê? Porque é algo que está na mão de todo mundo. Todo mundo hoje tem um celular. Não importa a qualidade do celular agora, qual é o modelo e qual é o tipo. Não importa isso. Se ele é antigo, se ele é mais novo, se ele é atual, se ele é de nova geração, se não é, não importa agora. Todo mundo hoje tem um celular, ok? Então, veja bem, o que você faz quando você tem um celular na mão? Se você não conhece aquele celular, você vai no manual. O manual é quem? É como se você estivesse conversando com o fabricante. O fabricante vai falar para você como funciona esse aparelho. Isso é a mesma coisa na televisão, se você for comprar uma televisão, se você for comprar uma máquina de lavar, se você comprar um carro, certo? Tudo isso está no manual. Então, o que é o manual? O manual é uma conversa. É quando o fabricante está dizendo para você como que aquele aparelho que você comprou, aquele objeto, aquele produto que você comprou funciona. Então ele vai dizer para você as normas, ele vai falar para você qual é a melhor forma de você... E se acontecer alguma coisa, ele vai lá, tem as luzes de pane. Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça tal coisa. Se você fizer isso, pare tudo.
não mexa, traga numa autorizada e tal. Tem ou não tem isso? Depois você dá uma olhada em qualquer manual que você tiver na sua casa aí, pega o seu celular mesmo, tem isso, você consegue baixar isso também na internet, ok? Tudo isso é para quê? Para o bom funcionamento e o cumprimento do propósito, para que você não entre em pânico, não entre em desespero, não entre naquela aflição, naquela ansiedade e comece a murmurar, reclamar, lamentar e tudo mais, infelizmente, como muita gente faz. Então, uma outra passagem, a palavra do Senhor fala assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tem muitas coisas que a gente não conhece e a gente perece por falta desse conhecimento. Por exemplo, se você tem entendimento sobre luz de pane, se você entende o seu corpo, se você compreende o que está acontecendo com você, ou pelo menos alguma coisa não está legal, eu vou buscar informação de quem sabe para isso, para que eu possa resolver. Você não entra em pânico. Tá dando para entender? A mesma coisa se você não tem conhecimento de alguma área, você está lá no seu trabalho e começou, e o seu chefe, por exemplo, pediu algo diferente para você e você não sabe como fazer aquilo. Normal é fazer o quê? Meu Deus, e agora? Eu não sei fazer e eu não posso falar isso pro meu chefe porque senão é capaz de ele me mandar embora. Então o que acontece? O que ele te pediu é algo da empresa. Certo? Ele não vai te pedir uma coisa talvez que seja de outra coisa, de outra empresa ou de uma outra realidade. Então, provavelmente ele pediu algo que acontece na empresa. Então, o que você faz? Existe uma norma. Se ele está pedindo isso, existe uma forma. Agora, se ele está pedindo algo que ninguém nunca fez, que não está nas normas da empresa, então você pode chegar nele e falar assim, ó, eu não sei como fazer isso, eu procurei as normas, eu procurei uma forma e tal, e não tem nenhum protocolo, não tem nenhum manual falando sobre isso. Como você quer que eu faça isso? Então, no final das contas, você está consultando, certo? O que vai acontecer? Você não vai entrar em pânico e, consequentemente, você não vai desgraçar mais o negócio ou atrapalhar mais o processo. Tá dando para entender isso aí? É extremamente importante você compreender. Luz de pane é uma coisa, é um aviso. Escreve aí, pane é um aviso de que algo está errado, algo não está andando bem, algo não está bem conectado, ok? E pânico é como eu fico na minha ignorância. Porque eu ignorei ou porque eu não tenho conhecimento do que significa os avisos no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, nas coisas que eu tenho, nos produtos que eu tenho, nas coisas que eu tenho em casa, no computador, no celular que você está vendo agora esse vídeo e tudo mais. Quando você entende, tá tudo bem, vamos ficar tranquilo, certo? Então, o que eu quero passar para você é isso. Como esse piloto aqui do navio, ele sabe como lidar com o vento, você precisa saber também. Quando você, por exemplo, quando você tem um filho, e esse filho está rebelde com você. O que é isso? É um alerta de pane. Mas só que como você não sabe como lidar com isso, você entra em pânico. Quando o seu casamento não está muito legal, é um alerta de pane, certo? De pane. E aí o que acontece? Como você não sabe como lidar com isso, você entra em pânico. Então o pane é um aviso de que algo não está bom na sua vida. Pânico é como você fica diante dessas circunstâncias. Hoje você precisa agora diferenciar, você precisa agora prestar atenção. Hoje, lá no seu trabalho, onde você está estudando, por onde você passar, quando você receber as luzes, você vai começar agora a identificar, seja no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, ao seu redor, sempre vai ter avisos, sempre vai ter avisos. Então, por exemplo, quando você está andando de carro e você vê a luz vermelha, a luz amarela, está dizendo para você o quê? Ela está trazendo uma mensagem, atenção, o semáforo vai fechar e você tem... Se você não tem conhecimento de leis de trânsito, o que você vai fazer? Você vai ignorar, passa o semáforo vermelho, vem um outro carro na outra via e acontece um acidente. Então, pessoas que não têm conhecimento de leis de trânsito, não têm conhecimento de como dirigir um carro, não deve então dirigir um carro, não deve estar andando no trânsito. Você precisa saber disso. Então, para você atravessar, para que servem aquelas listas brancas no chão? Aquilo ali também são avisos, ok? Está dizendo o seguinte, olha, se você tem que passar por aqui, certo? E para nós motoristas, nós estamos ali guiando, nós precisamos entender o seguinte, olha, nessa faixa aí vai passar pedestre,
E eu preciso prestar muita atenção nisso daí, porque senão vai acontecer problema, ok? Então, não necessariamente algo de errado pode estar acontecendo, mas você pode receber um alerta, por exemplo, a Bíblia chama de palavra de conhecimento, palavra de discernimento e tudo mais, palavra de ciência. Você pode receber um alerta de algo que vai acontecer ainda, por exemplo, certo? Essa é uma outra situação que já envolve mais o lado espiritual, literalmente, mas também é como se fosse um alerta de pane. Ó, tem algo diferente. Então, vou dar um exemplo para você de uma vez que eu senti esse alerta no meu interior em relação ao meu filho, certo? E quando eu recebi esse alerta, eu falei, pai, então se está acontecendo isso, como eu resolvo? Me dê sabedoria, me dê discernimento agora de como resolver esse negócio. Ao invés de eu entrar em pânico, né? Porque, meu Deus, vai acontecer isso com meu filho, como é que vai ser, não sei o que. Não, eu fui na fonte, ou seja, eu fui no manual. Eu fui lá no manual e falei assim, e fui bater um papo com o manual, ou seja, o fabricante disso aqui tudo. E aí ele falou para mim o que eu tinha que fazer e eu fui lá, chamei o meu filho, fiz isso e tudo do jeito que estava no manual. E aí aconteceu do jeito que o manual falou que iria acontecer, que se tivesse essa situação, eu agisse desse jeito e o resultado seria daquele jeito. E foi isso que aconteceu. Então é extremamente importante você diferenciar. E muitas das vezes a gente rejeita a pane, porque até mesmo a gente aprendeu de uma forma cultural que pane é coisa ruim. Não necessariamente, ok? Então, por exemplo, você está lá no carro, vou dar esse exemplo do carro porque é onde a maioria das pessoas também já tem conhecimento disso. Muita gente hoje, graças a Deus, dirige, tem carro, não só homem, mas mulheres também, isso é ótimo. E aí o que acontece? Está lá dirigindo e daqui a pouco você vê o ponteiro da temperatura subir, certo? O que o carro está falando para você? Está na hora de parar o carro porque não tem água, você não colocou água. Então ele podia simplesmente estourar, certo? Mas o fabricante do carro falou assim, eu vou mandar mensagens para o motorista, ok? Para que ele assim saiba o que fazer. E está escrito lá no manual. Então quando você vê a temperatura do carro subindo, algo está de errado, então você já para o carro antes que aconteça a catástrofe e você já verifica. Se a temperatura está subindo, o primeiro indício disso é falta de água no motor, ok? Não está conseguindo refrigerar. Assim também é na nossa alma, assim também é no nosso interior. Está faltando as águas que traz refrigério à nossa alma, que se chama Espírito Santo, onde a palavra do Senhor traz para nós aquele refrigério. Então o que a gente faz? A pressão vai lá em cima. Pá! E aí a nossa cabeça começa a doer, você começa a ficar perturbado, aquela coisa toda, você não consegue ficar quieto, você anda para um lado e para o outro, daquele jeito, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Parece que você vai morrer. Tudo isso porque o teu corpo e as tuas emoções estão dizendo para você, algo não está legal. E aí o que você faz? Entra em pânico. Aí pronto, meu irmão, aí já era. Mas se você agora pegar essa aula, pegar agora essa porção do dia de hoje, que você foi despertado, você está sendo agora ativado e está sendo desenvolvido, você vai falar, eu lembro agora do que o apóstolo Leandro falou e agora é o momento que um pane está acontecendo, está sendo um alerta para mim. Então o que eu tenho que fazer? Se eu não sei como fazer, eu vou buscar o fabricante. Quem me fabricou? Foi Deus, foi o meu pai, certo? Então eu vou perguntar para ele o que está acontecendo comigo, tudo bem? Quem fabricou o meu carro? Foi a montadora tal. Então você vai lá no manual e dá uma olhada no manual da montadora. Quem foi que fez quem fabricou minha televisão, meu celular e tal. E assim você pode fazer com tudo na sua vida, certo? Quem foi que colocou as normas aqui no meu trabalho, tal, para a gente trabalhar dessa forma? Foi fulano, tal. Onde é que tem essas normas e tal? Como é que funciona? Vou perguntar para uma pessoa que está mais antiga aqui na empresa e tal, não sei o quê. Então você tem recursos para não entrar em pânico. Para não entrar em pânico. Os alertas vão vir, a pane vai vir, mas o pânico é só se você negligenciar o conhecimento. Se você decidir conhecer, você vai ser abençoado. Como Jesus também falou, se você conhecer a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? Do pânico, da culpa, do medo, da condenação. Tudo isso é quando você tem conhecimento.
você experimentou, você ficou sabendo, você estudou, você foi lá, perguntou para as pessoas que têm autoridade para fazer o negócio. Não, faça desse jeito, assim, 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 a coisa vai acontecer, certo? Então isso é extremamente importante. Nós temos trabalho de mentoria com algumas pessoas e quando elas trazem os problemas, a gente busca a solução para aquilo ali e a gente dá um direcionamento para eles. E aí é muito bom você ver as pessoas que estavam sem saber o que fazer e quando você dá o direcionamento, elas vão lá e executam aquilo ali, certo? E aí as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a acontecer e elas ficam felizes, ao invés de ficarem em pânico, certo? Elas sentem um refrigério na alma, ok? Então é isso, meu irmão. Eu e você estamos todos os dias acordando, sendo despertados pelo Pai para sermos ativados e desenvolvidos para que possamos, ao invés de viver em pânico, viver uma vida e vida em abundância, ok? Por hoje, nós vamos agora orar. Eu quero que você feche seus olhos, respire fundo. E eu quero que você agora pense em quantas coisas você entrou em pânico, e muitas delas até sem necessidade, por causa de uma interpretação errada da realidade, por falta de conhecimento do que você poderia fazer, do que realmente estava acontecendo. Quantas coisas você teve atitudes equivocadas que, se você tivesse conhecimento do que realmente estava acontecendo e como resolver, se você buscasse a informação na fonte, naquele que fabricou, naquele que sabe como funciona a vida e como funcionam as coisas que você tem na sua casa, por exemplo, tudo seria mais fácil. Eu não sei agora qual é a situação do seu casamento, eu não sei qual é a sua situação profissional e principalmente sua situação pessoal. Mas se você hoje se encontra com conflitos, se você hoje não sabe quem você é, você não sabe qual é o propósito da sua vida, você está com crise de identidade, você está com crise de existência, é o momento de você buscar a fonte, você buscar o fabricante, aquele que te criou, o seu verdadeiro Pai. Porque Deus, ele nos trata como filhos e isso é extremamente importante. Você aceitar essa revelação, essa verdade de que nós não somos um fruto de uma explosão na galáxia, mas nós somos criados, fomos pensados, nós somos amados, nós somos importantes, nós não somos um acaso, nós somos filhos do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Nós não somos filhos de um Deus que inventou religiões. Nós somos filhos do Deus que criou todas as coisas para que nós possamos viver uma vida e vida em abundância. Então, nesse momento, eu quero despertar você. Todas as vezes que o seu corpo falar algo com você, algo está errado, dores de cabeça, dores nas circulações, nas articulações, dores no estômago, nas costas, certo? Em nome de Jesus, o seu corpo está dando mensagem para você, não entre em pânico. Busque saber o que causa isso. Mas nós temos a fonte que pode trazer cura, seja por uma palavra de autoridade, no nome de Jesus, seja curado, seja através dos médicos, seja através de um tratamento, ou seja, de alguma forma, nós temos saídas para qualquer problema nessa vida. Você só precisa buscar a fonte, você precisa saber o que está acontecendo e ir lá e buscar a resposta para aquilo. E o Senhor, Ele tem resposta para tudo. Vá no manual, vá na fonte, vai no fabricante de tudo isso. E as doenças que normalmente as pessoas têm nos seus corpos, ela vem principalmente por uma alimentação equivocada. Só que essa alimentação também atinge a minha e as suas emoções, atinge a nossa alma, mexe com a nossa capacidade de aprendizado, mexe com o nosso ânimo, mexe com a nossa maneira de enxergar as coisas. Então, se você aprender a funcionar dentro da sabedoria do qual nós fomos criados, a sua vida será uma vida em abundância, ao invés de uma vida com pânico, com síndromes, como nós temos ouvido tanto nessa última década. Eu quero te encorajar a ser um guardião e um estudante da sabedoria de Deus para a sua vida.
eu quero te encorajar a você buscar a sabedoria do alto, para você entender como você funciona nas 3 esferas, no nome de Jesus. Mas hoje, você já pode colocar em prática tudo isso que você ouviu, para que o nome do Senhor seja glorificado e você não entre em pânico. Tudo tem solução. Você só precisa buscar a fonte. Não entre em pânico. Mas saiba que todos os alertas, tudo aquilo que não está dando certo, são alertas para você, para que você possa governar. É tempo de você despertar, ser ativado e se desenvolver. É tempo de nós termos experiência com Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoadíssimo e que você esteja no centro da vontade do Senhor, você esteja centrado, você esteja governando a sua vida. Mas eu quero também te pedir um favor. Se você tem curtido tudo isso que nós temos feito aqui, se inscreva no canal, compartilhe e também ative aí o sininho aí para você receber as notificações de coisas novas que a gente vai fazendo, para você não ficar de fora. Amém? Nos ajude a levar essa mensagem, essa porção diária para outras pessoas também, se você se sente edificado. Se você não se sente edificado, coloca assim, para que a gente tenha a resposta. Aqui não tem vitimismo não, tá bom? A gente quer saber a realidade, porque de repente você pode chegar para nós e falar assim, eu preciso saber disso daqui, e a gente pode te ajudar de alguma forma, tá bom? Mas nós precisamos que você nos ajude, seja fazendo isso ou fazendo isso. De qualquer jeito você está me ajudando, tá bom? A levar essa mensagem para mais pessoas, ou até mesmo a gente ser configurado e direcionado também, porque nós cremos nos conselhos. O Senhor fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E se você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, então algo que pode sair de você vem sim para ser bênção na minha vida também. Tá bom? Beijo no seu coração, fique na paz, Deus abençoe e até amanhã às 5h45, despertados pelo Pai. Tchau, tchau.